Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre uma situação muito delicada que a gente tá passando aqui. E também é uma forma de um desabafo, na verdade, porque vou contar resumidamente pra vocês entenderem. Meu filho mais velho, ele tem 14 anos. E aí, quando eu morava no Brasil, eu não tinha condições na época de pagar uma escola particular, enfim, então ele estudou em escola pública durante muito tempo. E aí ele estudou em escola pública e a gente sabe que no Brasil, se você tem dinheiro para pagar uma escola particular, você tem acesso à educação nível top. Se você não tem, você tem acesso ao básico do básico, porque brasileiro não precisa de educação, não precisa de saúde, não precisa de nada, só precisa de saber o básico do básico. O inglês é só bom dia, boa tarde, boa noite, matemática é só o básico do básico e assim vai, né? Então, a gente sabe que a gente tem esse déficit no Brasil com relação à educação. E aí ele estudou em escola pública e tudo. E aí eu sou enfermeira e aí eu decidi que eu ia colocar ele, eu ia investir na educação dele numa escola particular. Coloquei ele numa escola particular. E aí o diretor da escola virou pra mim e falou: olha, a gente vai fazer o máximo que a gente pode pra ajudá-lo, mas assim, normalmente todas as crianças que vêm de escola pública pra escola particular, no primeiro ano eles acabam repetindo. Por quê? Porque o conhecimento ele é de um nível maior, né? E aí eles têm uma certa dificuldade em seguir o ritmo. Então, assim, o primeiro ano geralmente não é muito fácil. Falei, ok, né? A gente coloquei ele na escola particular, numa escola tal, na escola X, e dito e feito. Ele começou a ter algumas coisas que ele jamais tinha visto na escola pública, coisas que ele não entendia, que ele não sabia, e até ele pegar o ritmo, ele acabou repetindo esse primeiro ano na escola particular. Então, assim, isso já é revoltante. Isso já é revoltante porque, assim, pra que ter essa diferenciação de escola pública e particular, né? O povo brasileiro ele precisa entender, precisa ser colocado dentro da cabeça de todos os dirigentes do Brasil que ter essa diferença em nível de escolaridade é ridículo. Isso é ridículo e eu vejo muito isso aqui fora. Depois que eu vim pra cá, pra fora do Brasil, que a gente tem a consciência, que a gente vê como é nojento o sistema brasileiro com relação ao ensino e à saúde também, né? Não vamos esquecer isso. Enfim, resumidamente falando, e aí ele repetiu esse ano nessa escola particular, e aí depois ele ficou, ficou um tempo lá e tudo, e beleza, viemos pra cá, colocamos ele na escola, lembrando que escolas aqui é uma escola pro bairro. E não tem essa de que meu vizinho é rico, meu vizinho tem dinheiro, eu não tenho. Não tem essa. Todas as crianças do bairro vão para a mesma escola, recebem a mesma educação, recebem o mesmo nível. Não existe isso de escola particular, de escola pública, de escola escambar 4. Caramba, não existe. Todo mundo segue a mesma linha, entendeu? Aqui é assim. É assim. E o Brasil tinha que ser assim. A gente tem que ter, por exemplo, os países de fora. Enfim, e aí a gente veio pra cá, matriculei ele na escola, ele começou a ir na escola um nível abaixo ainda do que era pra ele estar pela idade dele, porque a gente falou, não, já tem o problema do francês, já tem o problema do nível de escolaridade, né, o nível que é um pouco mais elevado e tudo, então a gente vai colocar ele no nível abaixo, vamos colocar ele na escola e tudo. O francês ele acabou indo, né? Foi automático no começo e tudo, mas o nível de escolaridade, mesmo a escola particular do Brasil, não chega ao nível de escolaridade daqui. Dá pra entender isso? E aí o que acontece? Ele teve uma puta dificuldade, que foi o primeiro ano dele o ano passado, que agora acabou o ano aqui, né? E ele teve uma puta dificuldade do caramba, entendeu? Ele não conseguiu seguir o nível. E o que aconteceu? Ele acabou repetindo
Isso, óbvio, nós sabíamos que isso poderia acontecer, que ele vem de um outro país, que não generalizando, mas quase todas as crianças que vêm de outro país e que passam pela mesma situação, é complicado no começo, o primeiro ano é mais para se habituar, para conhecer, para isso, para aquilo, enfim. E nós sabíamos que isso poderia acontecer. Mas assim, a minha revolta maior é porque assim, nós, brasileiros, fomos privados de educação. Fomos não, estamos sendo privados de educação. E aí, quando você vem pra fora, quando você conhece realmente o que é estudar, o que é o ensino, quando você vê, quando você compara você com outras pessoas que, assim, por que que nós, brasileiros, não podemos ter o mesmo? Por que que nós não podemos ser iguais? Por que que a gente tem que estar sempre lá abaixo, lá, mendigando a saúde, mendigando em educação, sabe? Isso é revoltante. Então, assim, óbvio, tem toda a parte da mudança de país, de isso e aquilo, blá blá blá, isso é uma coisa à parte. Mas, concordam comigo que se desde lá atrás, na escola pública, ele tivesse uma educação de primeiro mundo, uma educação boa, e ele, quando ele fosse para a escola particular, ele não teria repetido, ele teria seguido, porque o ensino seria o mesmo. Na verdade, ele nem teria ido para a escola particular, porque ele já teria uma escola para todos, como aqui fora é, entendeu? Não importa se você é branco, preto, azul, verde, rico, pobre, muçulmano, judeu, não importa, todo mundo vai na mesma escola, recebe a mesma educação e sai daqui fodástico para fazer qualquer coisa da vida, entendeu? Então, assim, uma cicatriz que a gente tem da educação que a gente teve no Brasil. E isso reflete, e vai refletir por anos e anos luzes, até que a gente tome consciência disso e brigue pelos nossos direitos, né? E principalmente as pessoas lá de cima. E outra, brasileiro, ele tem que entender que estudar é prioridade. Existem muitos pais que não faz questão de ir em reunião de filho, não faz questão de saber como é a escola, o que ele está aprendendo, não quer seguir, sabe? Leva o filho só porque tem que ir, isso e aquilo. Então, assim, vamos abrir mais a cabeça, gente. Vamos abrir mais a cabeça, porque assim, depois, quando você vê que você pode ir mais longe e que você é freado, porque você realmente foi vítima de um sistema político, isso é revoltante. Revoltante. Então, assim, foi um vídeo meio que desabafo, mas para contar mais ou menos um pouco a minha história e para contar para vocês, assim, que é difícil quando a gente sai de uma mixaria de educação e quando a gente se expõe a uma educação que é lá em cima. É super complicado porque até você pegar o ritmo, até você seguir, e você se sente uma formiguinha no tamanho do mundo, entendeu? Óbvio, tem aquela parte de eu consigo, eu posso, eu quero, claro, todo mundo consegue, mas a gente não pode vendar, tapar os olhos e falar que a gente não foi vítima de um sistema, porque fomos. Nós estamos sendo. Então, gente, vamos abrir o olho. Estudar é importante, o brasileiro tem que entender, o brasileiro não tem a cultura de estudar, o brasileiro não tem a cultura de ver isso não como uma obrigação, mas como um direito nosso. Para que depois vocês não cheguem fora do Brasil ou em qualquer lugar e seja motivo de riso, de chacota, de tudo. Por quê? Porque você não teve acesso e a culpa é sua? Não, a culpa não é sua, a culpa é do sistema. Ok? Então, gente, um beijo pra vocês. Beijo, beijo, beijo.